Minha mãe, quando estava com 2, 3 meses, foi ao médico da época. Havia na cidade de Feira de Santana apenas um médico clínico. Eu me refiro ao ano de 1926. Eu nasci em 27. E ele examinou, ela era magrinha, baixa. Ele disse, a senhora não vai aguentar este filho, dona Ana. A senhora já teve 17 partos com os 3 abortos naturais. A senhora não vai aguentar e vai morrer, deixando 14 órfãos. Ela sorriu e disse, olha, doutor, eu tenho que suportar se Deus me deu. Ele é filho de Deus a quem Deus ofereceu a oportunidade. Eu não matarei, mas a senhora vai morrer. Deus é quem sabe. Então eu morro, mas eu salvarei meu filho. Esse filho era eu. Imaginem. Aos 92 anos, estou aqui, eu vivo forte. E minha mãezinha desencarnou aos 86. Meu pai aos 86. Então, eu pulei os 86. Estou com 92, quase às portas dos 93. Mas na nossa família, com todos os nossos irmãos, eu aprendi ao vivo as leis da reencarnação. Porque cada um de nós, apesar da hereditariedade ser a mesma, meu pai, minha mãe, éramos tão diferentes como o dedo mínimo ao polegar. Mas havia uma harmonia. A diferença dos dedos é proposital da lei. Para nos ajudar, quando vamos ajudar, notem que nós formamos uma harmonia. Se os dedos fossem assim, na hora que fechasse, eles ficariam irregulares. Então, naquela diferença, havia uma harmonia muito grande. E minha mãe era o anjo que trabalhava todos nós. Certo dia, acompanhando a trajetória da minha família, a minha irmã, a última das minhas irmãs, disse-me, ela me queria muito bem. Era um temperamento especial, uma alma muito sofrida, muito atormentada por adversários do passado, mas muito generosa. A minha irmã me disse assim, seu pai está vindo aí. Eu digo, como seu pai? Seu pai. Eu disse, mas não é seu pai? Não. Ele é seu pai. Eu notava que havia uma diferença muito grande, é claro. Eu sabia que havia uma inimizade entre minha irmã e meu pai, ou entre meu pai e minha irmã. Estranhava aquilo, mas nunca conversamos. Era tema proibido. Minha mãe jamais demonstrou perceber isso. Eu disse, mas como? Ela disse, pois é, ele não é meu pai. Ele disse, você é minha irmã? Sou. Então você está me dizendo que mãe adulterou. Não, você não compreendeu. Eu nasci dele, mas não sou filha dele. Eu digo, sim, é filha do acaso. E então rimos. Ela disse, eu sinto este monstro a 500 metros de distância. Pode chegar na porta que ele está chegando. De fato. Não passaram 5 minutos, meu pai chegou. Eu fiquei espantado, porque eu não observava. Eu observava que havia um ressentimento entre eles. Mais tarde, certo dia, nós morávamos num bairro aqui em Salvador, e eu tinha que vir ao trabalho, na Cidade Alta. E meu pai pegou o ônibus comigo. Eu me sentei ao lado da janela e ele no lado do corredor, porque ia saltar antes de mim. De repente, ele se virou para mim abruptamente e disse, Di, meu filho, meu pai me queria muito bem, a todos os filhos. Sua irmã me odeia, não é? Eu tomei um choque. Imaginem. E eu sorri para ele e disse assim, pai, ela me odeia, não odeia? Eu disse, odeia, sim, senhor. Se ela pudesse, ela me matava, não matava? Eu digo, matava, sim, senhor. Mas enquanto eu estava falando para ele, no ônibus, eu tive uma visão psíquica impressionante. Eu vi o passado de meu pai. Eu vi a cidade de Argel. Há 2 anos eu visitei Argel. Eu vi a cidade de Argel. Eu vi o Cabash, que é uma região. E vi um homem e uma mulher numa cena muito terrível, numa cena vulgar de um prostíbulo, suponham. E uma terceira pessoa, que era uma outra mulher. Mas eu consegui identificar meu pai, minha irmã e minha mãe.
Então eu voltei a ser normal. Ele disse, o que é que você tem que ficou pálido? Eu disse, pai, uma notícia dessa é sempre desagradável. Mas eu não disse ao meu pai, em absoluto. Passaram-se os anos. Eu conversava muito com ela. Fazia o evangelho no lar. Mas ela não conseguia. Era um tormento para ela, seu sofrimento era terrível. As suas cólicas mensais eram muito dolorosas. Ela ficava prostrada no antes, no depois. Me inspirava uma compaixão, porque eu via um espírito terrível que se nutria do seu plasma sexual. Eu lhe aplicava passes, mas não lhe dizia. Pedia somente que orasse, e ela não conseguia olhar o meu pai. Ela dormia no primeiro quarto em nossa casa. Nós tínhamos todo o cuidado com ela. Meus pais no segundo quarto, Nilson e eu no terceiro quarto. Sempre assim. Depois que eu me mudei para a Mansão do Caminho, arrumamos uma casa menor para eles que ficaram na cidade. Por fim, eu convidei meu pai para vir morar comigo, aqui na Mansão do Caminho. Porque ela o tratava com muita hostilidade. E minha mãe ficava crucificada entre os dois. Um dia minha mãe disse assim, chorando, meu filho, leve seu pai lá para o sítio, que era a Mansão do Caminho. Eu arranjei uma desculpa e disse, pai, eu preciso muito do senhor. Da sua experiência com a meninada, os meninos não têm um avô e tal. Ele veio morar comigo. Quando ele estava para desencarnar, e eu percebi que ele ia partir naquela noite, os benfeitores informaram, eu fui buscar mesmo. E disse para ela e para minha mãe, pai está morrendo. E aí eu olhei bem para ela e disse assim, você não gostaria de fazer as pazes com ele? Ela disse, não, tio, eu não gostaria. Eu disse, você vai se arrepender tanto. Chega aquele momento do arrependimento, tarde demais. E vai transferir para outra reencarnação, o que um pouco de esforço poderia solucionar nesta. Aí eu usei um pouco de habilidade. Chantagens, você me ama, elas mais do que minha vida. Então, por mim, vá lá, ele está morrendo. É o mínimo que nós dois podemos fazer por ele. Minha mãe ficou em pé chorando. Era um anjo. Bem porque conseguiu vir. Eu os trouxe e fomos direto ao quarto em que ele estava morrendo. No caminho ela disse, não me bote junto deles. Eu disse, não, pode ficar tranquila. Mas quando eu entrei no quarto, e minha mãe também, ele ainda reconheceu minha mãe, agradeceu o amor dela, um amor de 70 anos quase. Que magia! E então ela saiu chorando, ficou ali na porta, mas era uma mulher grandiosa. Eram lágrimas de ternura. Eu então disse à minha irmã, você não gostaria de dizer a ele que perdoasse você? Ou você dizer, eu perdoo você. Mas eu não vou chamar ele de pai. Eu disse, não pode não chamar nada. Você entra. Não me deixe sozinha com ele. Mas por quê? Porque eu tenho medo dele me matar. Naquela encarnação no Cabas, ele a houvera assassinado. E ela veio como filha, mas a mágoa do homem que a explorou. Quantas vezes aqui na Terra isso se transforma no pai, tendo terrível conflito, muito bem estudado por Freud. O conflito da tragédia, o pai amar a filha, ou a filha amar o pai, essa irresistível atração sexual por uma filhinha. Não estou justificando, estou explicando. Então, eu disse, não precisa dizer nome nenhum. Não me deixe sozinha com ele. Não, não deixarei. Mas por que isso? Porque ele pode matar, mas ele é que está morrendo. Não, não. Mas eu me lembro que ele me matou. Entramos os dois e ela se ajoelhou, se debruçou sobre a cama. E no momento em que ela pôs a mão sobre o tórax dele, ele, ofegante, abriu os olhos e disse, minha filha,
perdoe-me, perdoe-me. O que eu lhe fiz? Ele agora não saberia se foi nesta ou na reencarnação anterior. A memória do passado estava liberando os clichês arquivados no inconsciente individual, no perispírito. E então ele começou a chorar. Eu aí fui me afastando, porque ela foi ficando nervosa, agitada, eu me afastei um pouco. E então ela disse assim, meu pai, me perdoe, papai, me perdoe, e abraçou ele. Eu aí não aguentei. A cena espiritual dos laços de família, dos laços espirituais e dos laços da família biológica. Então ela o abraçou demoradamente. E ele morreu. Naquele momento exalou o último suspiro. E ela começou a autopunir-se. Eu digo, calma, está tudo bem, está tudo em paz. Seu antigo amante, o amante, é agora seu pai. Mas graças a essa atitude é seu irmão, como eu sou seu irmão. Nós nos queremos tanto bem, mas não é de hoje. Nós temos um passado muito longo. Um dia com calma eu lhe contarei. Até aí eu não tinha contado, para não reavivar as imagens perturbadoras. Passaram-se os meses. Minha irmã tinha um namorado. E ele propôs se consorciasse com ela. Curiosamente, depois da morte de meu pai, ela ficou somente com minha mãe, pediu-me para vir morar na Mansão do Caminho. Eu disse, olha, você é minha irmã carnal, mas lá na mansão você é tia dos meninos. Eu não vou lhe dar nenhum destaque, porque eu tenho que atender a todas as tias, e você vai ser tia em igualdade de condições. Tenha muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas interferem. Uma tia pode lhe falar alguma coisa para me falar, não seja intermediária, porque eu não vou aceitar, eu não posso. Você me conhece. E ela me disse, você me conhece. Eu nunca permitirei que nenhuma tia me use. E vou tratá-las muito bem. E com o meu temperamento, que era muito difícil, com alguma distância. Que bênção é essa doutrina espírita? Eu lhe conversei imensamente. Ela veio morar aqui. Eu trabalhava no IPASE, no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado. Consegui um grande empréstimo na carteira imobiliária e com esse dinheiro eu construí 2 casinhas geminadas. Uma para ela e minha mãe. E como eu não tenho muito tempo, estando aqui às 17 horas, eu me sentava na varanda para conversar com as 2. E o namorado começou a vir. Então um dia ela me disse assim, Di, eu não nasci para me casar. Mas como não? Ela deveria estar com uns 30 anos. Eu disse, mas como não? Está tarde demais. Senão vai casar e não vai procriar. Ela disse, mas eu amo tanto a este homem que eu vou desmanchar o nosso noivado. Eu disse, mas você ama e vai desmanchar? Vou. Porque se nós nos casarmos, eu irei fazer da sua vida um inferno. Eu sou ciumenta, sou temperamental. E ele não me merece. Eu também não o mereço. São 2 aspectos. Você me ajuda, mas ajudar como? Eu vou dizer a ele hoje, e ele não vai aceitar. Então você me ajuda, eu lhe ajudo. Eu conheci a minha irmã. Conheço-lhe a alma querida. Ele veio, como de sempre, sentou-se na varanda, eu também fui, e ele falou com ele. Ele teve um choque tremendo, porque a amava muito. E ela disse, eu estou fazendo isto por amor. Vamos ser amigos. Eu liberto você para se casar com uma mulher que não creio que nenhuma vá amá-lo tanto, mas que ele trate melhor do que eu lhe tratarei se me casar com você. Ele me olhou, eu digo, é verdade. Eu conheço minha irmã. Mas Divaldo, eu digo, eu só estou dizendo que se você realmente se casar com ela, vai sofrer um pouco. Porque até a mim, em determinados períodos, ela hostiliza. E hostiliza de uma forma... Você sabe como as mulheres são,
Brinquei, mas ela ficava possessa. E me agredia-nos a todos, minha mãe também. Depois voltava ao normal. Era uma doente obsidiada. A lei é muito severa com todos nós. Foi uma dificuldade. E ele se convenceu. E ela me disse, Edi, eu quero um trabalho aqui na mansão. Ela costurava muito bem. Todos os vestidos de minha mãe e minhas camisas sob medida, ela os fazia. Com uma alegria imensa. Comprei uma máquina elétrica que ela pediu e ela passou 20 anos da sua vida aqui na mansão. Ela nunca foi à porta da rua, ao portão. Também nunca foi me ouvir uma palestra aqui mesmo em nossa propriedade. Também nunca insisti. Eu dizia, olha, eu falar um tema hoje muito bonito. Tá, depois você me conta. Depois que eu vinha para casa, no dia seguinte eu contava a ela e a minha mãe. Pois bem, ela foi ser costureira da creche. Nós tínhamos nesse tempo a média de 100, 120 crianças. Ela costurava para todas. Ela disse à diretora da creche, a professora Clésia Mesquita, eu tomo conta das roupas dos meninos. E viveu para isto. Ela teve um derrame cerebral e, ao desencarnar, estava no seu quarto, tudo em ordem. Ela transformou o segundo quarto da casinha no seu quarto de costuras. A sua vida cantava. Alegre, mudou de temperamento. Ficou mais generosa. Para poder animá-la, pela manhã, eu não tomava o café aqui na Casa Grande. Ia tomar com Nilson café na casa dela. E levava 2 crianças para ir facilitando o intercâmbio. Família. A família espiritual. Ela desencarnou. E na hora da sua desencarnação, teve muita dificuldade em falar. Ela me olhou nos estertores e perguntou assim, Di, você me ama? Ele disse, o que é que você acha? Ela tentou rir, porque ficou com a marca do derrame cerebral. Desencarnou suavemente. E eu vi a minha mãe chegar, luminosa, como uma pequena estrela, e dizer assim, Dete, minha filha, você já atravessou a porta estreita. Era a notícia de Jesus, a porta larga do prazer e a porta estreita do sacrifício, da redenção. Essas 2 portas do nosso caminho. Então a doutrina espírita é este bálsamo que Deus nos ofereceu. E graças a esses vínculos da família biológica, nós iremos ser solidários na família universal, a família espiritual, conforme falou Allan Kardec. Bênçãos para você, para a sua família. E se por acaso você não tiver neste momento uma família biológica, lembre-se da família universal, da família espiritual. Ame, ore e não saia de casa, pelo menos enquanto durar esse período de quarentena. Muito obrigado.